Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e tutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula do desafio. A gente está replicando todos os materiais do nosso primeiro desafio, que foi na versão 2.0, agora no V-Ray 4.2. Então vamos lá para essa aula, que na versão original foi um pedido para poder criar um material de laranja. Na verdade, a ideia é criar um material para frutas, né? E esse recurso que a gente vai utilizar, que é o Subsurface Scattering, é uma opção ideal para que a gente possa criar um efeito mais realista. Na verdade, todo material dielétrico deveria ter Subsurface Scattering. Porém, se a gente fizer isso na nossa cena, a gente vai acabar deixando o nosso render muito demorado. Então, para que a gente possa trabalhar melhor, você deve optar realmente por aqueles objetos que você precisa desse efeito para poder ter mais realismo. E no caso, as frutas, é muito importante a gente conseguir esse efeito com mais qualidade. Para a gente poder trabalhar com Subsurface Scattering, a gente vai precisar utilizar algumas regras, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, olha, eu vou selecionar aqui o bloco de notas para a gente poder saber as principais características para poder criar esse material. Na verdade, materiais que a gente adiciona, Fog, Scattering, que a gente já viu aqui nas aulas, quando a gente fez materiais de vegetação. Dá uma olhada aí depois nessa aula, tá? Materiais que possuem two-sided e os materiais Subsurface Scattering, que a gente vai usar aqui as iniciais SSS. Cada um desses materiais aqui dão a característica para o nosso objeto de ter esse efeito de translucidez, tá? O scattering nada mais é do que a translucidez, é a luz ultrapassar o objeto e refletir dentro do objeto e sair. O Fog Scattering e o Two-Sided são utilizados principalmente para você poder trabalhar com objetos em 2D, ou seja, aqueles objetos que só têm uma face, como por exemplo as cortinas, as folhas. Então a gente tem esse efeito utilizando o Fog Scattering e o Two-Sided. E os objetos que são em 3D, aqueles objetos que têm realmente volume, a gente vai utilizar Subsurface Scattering. Então a regra principal é essa. Para você poder escolher o efeito, basta você observar que tipo de objeto você tem na cena. Para o Subsurface funcionar corretamente, a luz é muito importante. Então você precisa configurar a luz de forma fisicamente correta para poder ter o efeito. Outra coisa importante sobre o Subsurface Scattering é que você precisa determinar a dureza do material. Se você tiver um material, por exemplo, mais duro como mármore, você vai seguir um caminho para poder criar esse material. Se você tem um material mais líquido, né, que tem alguma propriedade líquida, como uma dica geral, os materiais que são compostos por água, tá, eles vão seguir um outro caminho. Então, materiais líquidos vão ter uma propriedade diferente desses materiais mais duros. E a gente vai ver tudo isso aqui na prática. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai trabalhar principalmente com a ideia de configurar o Subsurface Scattering, para que você possa trabalhar em qualquer objeto. E como exemplo, eu vou usar esse objeto aqui, que eu vou compartilhar com vocês, juntamente com as texturas que eu já tenho aqui na pasta também, tá bom? Porque aí você vai aplicar no mesmo objeto, seguindo aqui a aula. Então vamos lá, eu já tenho a minha cena aqui preparada, olha só que legal. Eu vou utilizar o Subsurface Scattering para poder aplicar nesse objeto que eu ainda não tenho a propriedade. E nessa cena eu já utilizei o Subsurface Scattering para poder criar esse efeito aqui. Então vamos até as configurações do render e eu vou dar uma dica aqui bem legal para que você possa trabalhar melhor com essa opção. O Subsurface Scattering ele pode ser editado na pós-produção e é por isso que a gente vai habilitar no Render Elements. Eu vou clicar aqui, olha, nele, o canal Subsurface Scattering. Basta você clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção aqui. Dessa forma a gente vai conseguir ver o efeito funcionando aqui no SketchUp e saber que a gente pode ajustar ele depois lá no Photoshop para poder criar um efeito com mais qualidade. Vamos até as configurações dos materiais e eu vou criar um novo material Subsurface. É importante que você entenda o seguinte, esse material ele também é um material BRDF. A gente não vai conseguir adicionar ele como um layer, a gente precisa criar realmente um novo material. Então vou clicar com o botão direito do mouse sobre materiais, escolher Subsurface Scattering, vamos chamar esse material de laranja, SSS, ok. Selecionar o nosso objeto aqui na cena com o conta-gotas. E para que a gente possa manter essa textura aplicada aqui ao objeto, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, Select Object in Scene e usar o Sketch UV para poder salvar o mapeamento desse objeto. Essa etapa é muito importante
para que a gente não perca esse mapeamento. Então, vou clicar nele, clicar com o botão direito do mouse, Save UVs, clicar em OK, voltar nas configurações do material e agora aplicar o meu novo material, esse daqui, olha, laranja SSS, clicando com o botão direito do mouse, Apply to Selection. Ok, o meu material ele vai aparecer dessa forma aqui, olha. E agora a gente vai aprender exatamente como a gente faz para configurar esse material. Você vai perceber aqui nas configurações do Subsurface Scattering que elas são exatamente a mesma coisa que a gente tem lá no material BRDF do V-Ray. A gente vai encontrar aqui, olha, o índice de refração, que é o IOR do material. A gente vai encontrar a opção Diffuse, que a gente vai entender como é que ela funciona aqui no material, tá bom? A gente vai encontrar, logo abaixo do Diffuse, a gente tem as opções de Subsurface e as opções de Specular Layer, que nada mais é do que os reflexos dos materiais. E observe, como esse material é um dielétrico, ele já mostra para a gente em Reflection que a cor do material tem que ser 100% branco, olha só. Então as mesmas configurações que a gente tem no BRDF, como a cor do reflexo, o glossness, estão todas aqui presentes, porque esse material é um material criado para poder simular o efeito de Subsurface Scattering. Como eu falei, todo material dielétrico deveria ter essa opção. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa textura e adicionar no material. E uma coisa que confunde muita gente é o seguinte, quando você vai criar um material Subsurface Scattering, você quer simular realmente o efeito. Ele coloca aqui para a gente um diffuse, que na verdade ele não vai ter utilidade. Geralmente esse canal diffuse ele é usado para você poder criar algum efeito que não é realista. É quando você quer criar um material que não segue as propriedades fisicamente corretas. E você vai perceber que ele nem mostra para a gente aqui a textura. Isso acontece porque quando você tem o diffuse amount em 0, o que vai valer é as opções Subsurface Scattering, que é o que a gente quer no material. Definindo o valor como 1, a textura começa a aparecer aqui no objeto. Esse diffuse não é a propriedade que a gente vai utilizar para poder criar o efeito, tá legal? Então vou definir esse valor como 0 e arrastar a minha textura para Subsurface Color, colar a textura aqui. Essa sim é a propriedade correta do material e você vai perceber que ele já vai aparecer aqui na visualização, olha só. A gente vai clicar novamente no Sketch UV, botão direito do mouse sobre o objeto e clicar em Load UVs. Assim a gente vai recarregar a nossa textura. Vamos clicar em OK e deletar essa textura do diffuse. Perfeito. Vamos esconder o diffuse porque ele não vai ter funcionalidade aqui no nosso material e a gente já tem a propriedade Subsurface aplicada ao objeto. O que eu vou fazer é renderizar apenas essa parte do modelo para ver o primeiro resultado. Vamos lá. Ok, o nosso material está bem parecido com a versão anterior. Eu vou selecionar agora apenas esse objeto para a gente poder comparar. E nas camadas da minha imagem, a gente vai encontrar o layer Subsurface Scattering. Selecionando essa opção, olha lá, a gente tem agora uma camada separada que eu posso utilizar para compor a imagem depois no Photoshop, ajustando os efeitos. Vamos voltar ao modo RGB e agora fazer as configurações para poder ajustar o meu material. Vamos voltar em Subsurface Scattering e aqui a gente pode utilizar uma regra para poder primeiro definir o valor do IOR. De forma geral, os materiais de forma fisicamente correta vai seguir sempre o índice de refração com um valor de 1,5. Mas a gente pode utilizar para os materiais líquidos o valor de 1,33, como a gente já fez com o valor da água, tá? Isso não é uma regra, você pode utilizar essa opção ou pode utilizar o valor de 1,5 para todos os materiais como padrão. E em Scatter Color, a gente vai definir a cor de rebatimento que a gente tem desse material. Eu vou colocar uma cor bem diferente aqui para a gente poder testar, tá bom? Vou colocar ele assim, olha, verde, tá? E renderizar para a gente ver o que é que acontece na nossa cena. Vamos lá. Você vai perceber que agora a gente tem uma coloração diferente do material, porque em Scatter Color a gente define a cor da luz que é rebatida depois dela entrar dentro do material. Então, quando a luz entra dentro desse material e rebate lá dentro, ele vai sair com a coloração que a gente determinar. Só que, claro, essa coloração ela é mesclada com a cor principal que você tem no objeto.
Então a gente pode colocar aqui uma cor que fique mais semelhante a essa cor do material da laranja, tá? Então eu vou colocar ele assim um pouco mais amarelado assim, olha, para a gente poder ter um efeito diferente. Vamos lá. A gente manteve aqui uma coloração bem mais próxima dessa outra cor que a gente tem. Olha, já dá para perceber que algumas partes ficaram mais amareladas. E o que define a intensidade dessa coloração é a opção chamada Scatter Radius, que é o quanto a luz vai penetrar dentro do objeto. Eu vou colocar um valor bem alto aqui também para a gente testar. Vamos colocar 10 para a gente ver a diferença das propriedades, tá? Então vamos lá, vamos renderizar para ver o resultado. Ok, após o render terminar, observe como o nosso material ele ficou com a cor bem mais intensa agora. Veja a diferença entre essa coloração. Nessa primeira opção, a gente usou o material como padrão, com o valor 2. A gente não tem a coloração tão definida quanto essa que a gente tem agora no objeto. Agora a gente tem um pouco mais da coloração definida pelo Scattered Color. O nosso material ainda não está completo. A gente tem algumas texturas também na pasta que a gente vai utilizar para poder deixar ele ainda melhor, mas o efeito já está bem interessante. E geralmente a gente não se preocupa nessa etapa com os efeitos de reflexo do material. A gente vai apenas trabalhar nas configurações que definem essa propriedade de Subsurface Scattering. E uma opção que é muito importante, que eu falei logo no começo da aula, e é em Phase Function que a gente define a dureza do nosso material. Valores negativos representam materiais que têm uma dureza maior. Valores positivos representam materiais que são mais maleáveis e até mesmo líquidos. E as frutas elas são praticamente compostas por água. Então a gente pode utilizar valores um pouco maiores aqui, mas nunca o valor 100%, tá certo? Você nunca vai usar o valor 1 para poder criar um material, também nunca vai colocar o valor em -1 para poder ter um material mais duro. A gente vai definir um valor intermediário. Eu vou começar aqui com o valor 0,5 para a gente poder ver esse primeiro resultado. Depois a gente testa novamente com um valor um pouco maior. Então vamos lá, vamos renderizar. Olha só, o nosso material agora já tem uma intensidade bem maior. Eu vou clicar novamente em Subsurface Scattering e ele já tem uma dureza bem menor. Então vamos voltar no modo RGB. Vamos reduzir o valor de Scatter Radius. Lembrando que esse valor aqui é em centímetros, tá bom? Então vou colocar o valor 3, por exemplo, para esse objeto, para a gente ver a diferença. Selecionar o Region Render apenas na metade. Vamos aumentar um pouco mais o valor de Phase Function, vamos colocar 0,7 e testar novamente para a gente ver a diferença. Vamos lá. Olha só, a gente tem um material bem mais interessante agora, com a coloração bem mais equilibrada. A gente tem um material inicialmente dessa maneira, que a cor parecia ser bem mais homogênea. Agora a gente tem uma diferenciação aqui da profundidade do material. E para poder reforçar um pouco mais, agora a gente vai complementar com os mapeamentos. Na nossa pasta eu deixei disponível também um mapeamento bump e um mapeamento de reflexo, tá? Esse mapa de reflexo ele pode ser utilizado no Glossness para poder controlar as áreas de reflexo do nosso material. Então vamos lá, vamos começar primeiro com ele. Eu vou arrastar esse mapa para dentro do Glossness e a gente vai ver o resultado. Selecione o mapeamento e da mesma forma escolha o modo linear. Ok, a gente vai perceber que nessa área do objeto a gente vai ter menos reflexo e nas áreas internas a gente vai ter mais reflexo. Vamos voltar uma vez, renderizar para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok, nosso material agora já tem um pouco mais de reflexo, a gente já percebe que ele ficou bem mais claro nessa área. Vamos adicionar o mapeamento Bump, basta você clicar em adicionar atributo, Bump, arraste a textura para dentro do Bump, selecione a configuração e escolha a Color Space como linear, da mesma forma, para a gente manter a textura da forma correta. Perfeito, vamos reduzir o valor de Amount para 0,1 para poder testar e renderizar para ver o primeiro resultado. Vamos lá. Ok. Vamos aumentar um pouco mais o valor do bump. Vamos deixar o valor 1 para a gente poder ver qual o resultado. Ok, olha só, com o valor 1, agora sim a gente tem um resultado bem mais interessante.
E o Subsurface Scatter está funcionando muito bem aqui, olha, dando esse efeito de profundidade da textura. Olha lá, muito legal. Então vou selecionar com o Region Render agora toda essa parte aqui do meu projeto e renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok, após o render terminar, olha só o resultado aqui do nosso material. Agora ele está bem completo aqui com todas as propriedades, utilizando o Subsurface Scatter, que dá um realismo muito maior nas configurações de materiais no V-Ray para o SketchUp. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, um forte abraço e valeu!